Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, no versículo 10. Com a ênfase especial na última parte do versículo. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Efésios capítulo 1, versículo 3. A partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, no versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nesta manhã, mais uma vez, nós chegamos juntos com os nossos irmãos à Tua presença, aos Teus pés, declarando, Senhor, nossa dependência total no Senhor, declarando que realmente o Senhor é aquele que reina absoluto em todo esse universo, em todo o tempo, declarando que o Senhor é aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Senhor, chegamos diante do Senhor com os nossos 5 pães e 2 peixinhos, pedindo que realmente o Senhor possa multiplicá-los e alimentar-nos, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Senhor, nós declaramos também que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós queremos receber do Senhor a Tua palavra. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos vê-lo. Abra os nossos olhos para que possamos perceber, Senhor, aquilo que Tu tem para nos dizer. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvi-lo. Senhor, nos entregamos a Ti, confiados na pessoa preciosa do Espírito Santo, que possa falar aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Como os irmãos sabem, o tema dessa conferência, em linhas gerais, é o testemunho de Deus, né, e daquilo que se refere à restauração, e a restauração nas suas diversas dimensões. E, em particular, o tema, o encargo que me coube, ele refere-se essencialmente ao testemunho no sentido do ministério profético, né? É um tema extremamente amplo, profundo e muito além de mim. Mas eu gostaria, antes de tocar nesse aspecto que é tão importante, porque para que realmente possa haver restauração,
ela tem que estar fundamentada na palavra do Senhor. Se não houver a restauração da palavra, o Senhor não tem um caminho para que ele possa alcançar o seu propósito. Então, bem no fundamento de todas essas coisas está a sua palavra. E essa restauração, ela depende da restauração desse ministério profético. E se o Senhor nos permitir, nós vamos tentar trazer para os irmãos, de fato, o que significa esse ministério profético. Acho que na nossa mente, quando nós pensamos em profecia ou em profeta, nós temos algumas concepções que talvez não sejam muito bem alinhados com aquilo que a palavra de Deus quer dizer e o que ela se refere quando se fala de profeta. Mas antes de tocar nesse tema, que eu espero, não sei se vai dar para a gente tocar nele hoje, ou pelo menos nós daremos início, eu gostaria de dar um passo atrás e pensar com os irmãos, ou considerar com os irmãos essa questão da restauração. Os nossos irmãos já têm tocado nesse assunto e eu, como falava com o Cláudio há pouco, acho que realmente vai ser pelo testemunho de duas ou mais, né? A palavra de duas ou mais testemunhos, que toda palavra é confirmada. Então os irmãos se preparem, porque talvez haja ao longo desses dias bastante sobreposição e bastante repetição dos temas. E nós queremos que realmente quando o Senhor age dessa forma, é porque certamente Ele quer nos impressionar. Ele deseja nos impressionar com alguma coisa que seja de relevância para Ele mesmo. Muito bem, quando nós falamos a respeito de restauração, talvez uma primeira tendência é nós imaginarmos que, por algum motivo, de alguma forma, Deus planejou algo em seu coração, na eternidade passada, e a coisa zebrou, deu errado, desandou, não aconteceu. Por algum motivo a gente acha que de alguma forma Deus teve de aparecer com um plano B, porque o plano A que ele tinha no princípio não deu certo, ele falhou terrivelmente. Os irmãos podem perceber da própria maneira como eu enunciei isso, que não deve ser bem assim, na verdade. Deus, Ele é perfeito. E quando a gente vê o que aconteceu, a gente não deve imaginar que Deus agora teve de aparecer com um plano B para poder resolver um problema que aconteceu no universo. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus nos fala que não foi assim. Nós vemos claramente que antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou em Cristo Jesus. Então, se nós voltarmos para Gênesis 1, achando que, de fato, alguma coisa errada aconteceu, por um lado, do ponto de vista terreno dá essa impressão, mas do ponto de vista de Deus, nunca. Deus nos escolheu em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo. Então, o propósito de Deus, ele vai muito além do que você e de mim. Nós temos uma tendência muito grande a achar que as coisas giram em torno da gente. É verdade, nós somos salvos pela graça. De maneira maravilhosa nós somos resgatados. O Senhor Jesus morreu, de fato nos trouxe salvação. Pelo seu sangue precioso nós somos redimidos. Certamente Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida, para nos dar essa vida. Mas na morte do Senhor Jesus, nós vemos que muito mais do que isso aconteceu. Foi uma reconciliação completa com Deus, com o Pai. Muito mais do que te salvar e me salvar. Um propósito muito mais amplo foi alcançado. Porque Deus tinha desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, um propósito específico. Como nós lemos em Efésios, de maneira tão preciosa, eu vou ler esse versículo de novo. Os irmãos abram lá de novo em Efésios, eu sei que os irmãos conhecem muito bem. Mas diz aqui, desculpa, versículo 4. Assim como nos escolheu nele em Cristo, antes da fundação do mundo. Versículo 10. O propósito de Deus, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele em quem? Em Cristo. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas. Deus tem um propósito. O seu propósito eterno é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo. Então, do ponto de vista de Deus, nada mudou. Do ponto de vista de Deus, o seu plano eterno, o seu propósito eterno continua firme. E ele é e será executado. Os irmãos não duvidem. Esse é o nosso Deus. Ele é imutável. Os seus propósitos são imutáveis. Não há plano B. Sempre foi o plano A. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, do ponto de vista de Deus, da sua perspectiva, segundo a visão de Deus, Deus continua tendo esse propósito. E esse propósito será alcançado. Bom, mas aqui estamos nós. Do ponto de vista terreno, o que nós vemos de fato é que algo é necessário que seja alcançado, que seja realizado, para que de fato nós possamos ver como Deus vê. Para que nós possamos, de alguma forma, se eu pudesse colocar assim, estar entre aqueles que cooperam para que esse propósito, do ponto de vista terreno, seja alcançado, que seja visto. Então, do nosso ponto de vista, é um processo de recuperação, é um processo de restauração. É isso que Deus vem operando ao longo do tempo, é isso que Ele vem realizando ao longo de todo o tempo, para que no final aconteça isso que nós estamos vendo aqui, que de fato vai acontecer. É o que fala. Que fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. Então, do ponto de vista objetivo, nós estamos vivendo, passando por esse processo. Nós estamos vendo como Deus, de fato, está fazendo com que essas coisas aconteçam. Que no devido tempo, todas as coisas, então, serão colocadas sob os pés do nosso Senhor. Ele como Senhor absoluto. Então, irmãos, quando nós falamos de restauração, a restauração se refere, de fato, a que tudo seja colocado sob a autoridade, sob o senhorio, sob o reino do nosso Senhor. E pela misericórdia de Deus, Ele nos convida a que participemos, juntamente com Ele, desse processo. A que tomemos parte de uma maneira talvez muito simples, de que Ele possa alcançar, de que Ele de fato alcance o seu propósito nos dias em que nós vivemos. Bom, como nós sabemos, esse processo de restauração, se nós pudermos considerar do ponto de vista histórico, começa com um Deus de fato, com uma profecia, lá em Gênesis. Nós vemos o Senhor falando, ouvimos o Senhor falando que a semente da mulher, essa semente se referia a Cristo. Essa semente estava prometida lá atrás. É como se fosse um pequeno... Obrigado. Acho que já tenho. Obrigado. Ali já em Gênesis é prometido então a vinda do Senhor. Aquele que era o objetivo de todas as coisas. Estava prometido lá em Gênesis. E de alguma forma nós podemos ver isso de maneira... como se fosse, como coloquei, um pequeno embrião daquilo que se descortinaria ao longo do tempo. Que finalmente vai convergir na pessoa do Senhor. Daí então a relevância, a importância desse ministério profético. O ministério profético, por meio da profecia, é que de fato essas coisas vão se estabelecer, vão se firmar por meio da palavra do Senhor. Eu queria voltar agora para nós considerarmos então um foco muito específico, que é a nação de Israel. Nosso irmão Lawrence tem compartilhado sobre isso, nosso irmão Cláudio também. Mas se nós considerarmos o processo que o Senhor estabeleceu ao longo do seu plano,
para que o seu testemunho pudesse ser estabelecido. Deus, em seu coração, ele chama um homem, esse homem é Abraão, lá de Ur dos Caldeus. E ele, de alguma forma maravilhosa, aparece a Abraão e fala para que Abraão pudesse, então, ser o pai de uma multidão, que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que ele mostraria. Ali Deus tinha colocado em seu coração, não apenas aquela terra, mas que de fato daquela semente de Abraão pudesse existir então um povo que fosse o seu representante aqui nessa terra. Entre todas as nações, então, Deus escolheu um povo para que ele fosse testemunho aqui nessa terra. De alguma forma, Deus estava trabalhando para poder conseguir mostrar para esse mundo o que de fato estava em seu coração. De novo ali um pequeno embrião, não apenas um homem só, mas agora toda uma nação pudesse então expressar o que seria então o seu testemunho aqui na terra. Mas nós sabemos o que aconteceu. Então, historicamente, nós vemos que Abraão, Isaac e Jacó, e nós vemos que houve aquela fome terrível na terra de Canaã, uma terra a terra onde mana leite e mel, mas uma fome terrível assolou aquele país. Nós lembramos como, de fato, eles foram para o Egito, onde ali estava José, um tipo do Nosso Senhor. Ele então recebe os seus irmãos e o seu pai, e nós sabemos que, pela misericórdia de Deus, eles foram salvos. Eles foram salvos de perecerem pela fome. E nós lembramos que ali eles ficaram por algum tempo, até que começa a reinar um faraó que não conhecia José. Os irmãos se lembram? E ali eles serviram ao faraó, serviram no Egito por 430 anos. E essa foi então o primeiro cativeiro do povo de Israel. É interessante observar porque nós temos três cativeiros. O primeiro foi esse do Egito. Quando o povo de Israel, então, por 430 anos, eles servem sob Faraó. Deus, então, levanta Moisés. E Moisés, então, de uma maneira maravilhosa, ordenada por Deus, ele é exatamente aquele libertador que retira o povo do Egito e conduz o povo no deserto. Ele, infelizmente, não entra em Canaã, mas para que o povo, então, pudesse voltar, pudesse, então, possuir aquela terra que Deus prometera a Abraão. Então, esse foi o primeiro cativeiro. Esse primeiro cativeiro, eles ficaram cativos no Egito. Talvez amanhã eu coloque as transparências para vocês, de 1706 a 1491 da era antes de Cristo. Primeiro cativeiro. O segundo cativeiro. O segundo cativeiro foi o cativeiro que levou parte dos israelitas. Esse é o cativeiro assírio. E ele teve lugar em 722 a.C. Para poder localizar os irmãos, talvez para aqueles mais jovens do nosso meio, eu vou fazer referência a alguns textos bíblicos, os irmãos anotem, depois podem ler. Referente ao primeiro cativeiro, o texto seria daquele que está entre Gênesis capítulo 46 até Êxodo capítulo 12, versículo 3. Basicamente, esses textos eles vão relatar o que aconteceu nesse período do primeiro cativeiro. Gênesis, capítulo 46, até Êxodo, capítulo 12, versículo 36. Então, de 1706 a 1491 a.C., 215 anos. E aí a pessoa-chave, o grande libertador, foi Moisés, a figura de Moisés. Se o senhor permitir, nós tocaremos mais especificamente no caso de Moisés, referente ao ministério profético um pouco mais à frente. O segundo cativeiro
foi o cativeiro assírio. O cativeiro assírio, ele é muito marcante, porque por mais que nos pareça impossível, nós sabemos a data que ele teve início. Nós não temos a data do seu término. Os irmãos devem achar isso um pouco estranho. Mas esse cativeiro assírio, ele se refere ao momento no tempo em que as 10 tribos do norte foram levadas cativas pelo rei da Síria. E essas 10 tribos nunca mais retornaram. Sem fazer propaganda, mas tem um livro muito interessante do irmão Christian que fala As Crises no Oriente Médio. Ali é trazida a história possível, né, e alguns casos bastante factuais, de dicas de locais no mundo onde talvez eles possam ter se estabelecido. Então é possível que você encontre remanescentes dessas 10 tribos em lugares como a própria China, Paquistão, Etiópia e assim por diante. Mas, de fato, enquanto 10 tribos, eles nunca mais retornaram. É como se até hoje eles ainda estivessem em cativeiro. Eu acho que seria muito importante que nós pudéssemos ler o porquê. Por que isso aconteceu? Então vou pedir para os irmãos abrirem comigo em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 6. Esse é um trecho longo, mas acho que é importante para nós nos lembrarmos da história. Esse contexto que eu estou procurando trazer para os irmãos, mais para, de fato, nos dar um pano de fundo, porque muito daquilo que os nossos outros irmãos vão compartilhar depende do nosso conhecimento, da nossa lembrança desses fatos que aconteceram e o porquê que eles aconteceram. Capítulo 17 de 2 Reis, a partir do versículo 6. No ano 9 de Osés, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Rala, junto a Abor e ao rio Gozã e na cidade dos Medos. A história, embora aqui não mencione, possivelmente esse rei era o rei Sargão, que levou cativo. Versículo 7. Tal sucedeu, e aí vai explicar o porquê. A razão de eu estar trazendo isso aqui, irmãos, é porque não é por acaso que essas coisas acontecem, não existe isso. Nosso Deus é um Deus justo. E Deus é amor, mas Deus é um Deus de justiça. E as promessas de Deus, você tem as promessas de Deus, são incondicionais, como aquela que ele deu a Abraão, mas existem promessas que são condicionais. Então, quando nós lemos esse trecho que nós vamos ler agora, é importante que nós possamos compreender, isso realmente nos traz a clareza para entender de fato como o nosso Deus opera. Tal sucedeu por um motivo. Por quê? Porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O que está nos dizendo? De fato, o povo de Israel, que deveria ser um testemunho, um representante de Deus na terra, que de fato pudesse ser influência para as outras nações, aconteceu exatamente o contrário. Eles foram influenciados, eles foram totalmente contaminados por tudo aquilo que as nações ao seu redor faziam, pelos costumes das nações ao seu redor, pelos deuses das nações ao seu redor. Em vez de eles serem um testemunho, de serem aquela luz que brilharia para todas as nações, eles foram de fato totalmente envolvidos, totalmente caídos, por influência dos reis das nações ao seu redor. Então, se nós pudermos considerar isso à luz do Novo Testamento, ou aos dias em que nós vivemos, o que tem acontecido, irmãos? O quanto que, de fato, as nações, e os irmãos entendem o que eu quero dizer por nações, o quanto que os costumes, os deuses,
tem de fato apagado aquilo que o Senhor deseja manifestar de maneira tão forte? Como esse princípio opera hoje da mesma maneira que operou então? Quão verdadeiro é isso? Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Aqueles a quem o Senhor já tinha removido. Eles voltaram a andar nos estatutos. O que é um estatuto? Estatuto é um conjunto de regras, é um conjunto de ordenamentos. E certamente esses não eram os ordenamentos do Senhor, não eram a lei do Senhor, mas eram os estatutos das nações que o Senhor já falou, não servem, estão fora. Os filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Observe o quão distante que eles estavam das leis do Senhor, quão distantes eles haviam se desviado da palavra do Senhor. Os filhos de Israel, versículo 9, fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Fizeram o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Não sobrou um lugar. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos com as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira. Eram esses que deveriam ser o testemunho. Já estava em total derrocada. Deus não podia permitir que essas coisas prosseguissem dessa maneira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu Israel e a Judá. Presta atenção, irmãos, olha o termo que está. O Senhor advertiu, ele admoestou, ele exortou a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais. Ao contrário dos estatutos das nações, o Senhor está falando: presta atenção, volta aos meus estatutos, voltem à minha palavra. E como é que o Senhor fez isso? Aí já é uma dica para os irmãos entenderem o que significa de fato profecia. Observe que ao Senhor admoestar, ao Senhor advertir, ao Senhor exortar, ele fez isso por meio de quem? Por meio dos seus profetas. Então os irmãos já estão começando a perceber que profecia não é apenas vaticinar, não tem a ver apenas com algo que vai acontecer, mas tem a ver com a expressão daquilo que é a vontade do Senhor, com a expressão daquilo que é a palavra do Senhor. Observe que nesse caso aqui, muito claramente, não está falando de alguma coisa que iria acontecer no futuro, mas era uma palavra de exortação para o povo, era uma palavra de encorajamento para o povo. E essa palavra foi proferida por meio dos profetas. Segunda parte, versículo 13. Segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por meio ou por intermédio dos meus servos, os profetas. Os irmãos estão começando a perceber? Ou seja, o Senhor, antes que isso tudo pudesse acontecer, o Senhor já havia enviado a sua palavra por meio dos profetas, advertindo, exortando, admoestando. Então, o ministério profético, ele tem esse papel fundamental de chamar a atenção, de voltar, de fato,
à palavra de Deus. Versículo 14. Porém, não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados, de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as advertências com que protestara contra eles. Seguiram ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Os irmãos estão vendo, eles vão para o cativeiro. Eles foram levados cativos. Mas não foi de maneira instantânea. Foram anos de prevaricação contra o Senhor. Foram anos em que eles foram totalmente influenciados. Totalmente induzidos pelas nações. Versículo 16. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição. Não foi um bezerro, não. Foram 2 agora. 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. E versículo 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. A tribo de Judá. Então, claramente, nesse momento nós vemos claramente aqui que nesse processo Israel foi levado cativo, ficou somente Judá. Israel não se ouve falar mais. Mas não para por aí. Judá também não era bonzinho, não. Versículo 19. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Judá agora influenciado por Israel, que por sua vez tinha sido influenciado pelas nações. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu, e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Versículo 23. Até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. Nós sabemos que esse dia de hoje se refere a quando o livro de Reis foi escrito, mas não se ouviu falar mais de Israel. Então esse, irmãos, foi o segundo cativeiro, o chamado cativeiro assírio. E nós chegamos agora então ao terceiro cativeiro. Israel levado cativo. Quando fala Israel, nós sempre estamos dizendo as 10 tribos, ou o reino do norte, as 10 tribos do norte, e as 2 tribos do sul, que é Judá e Benjamim, que ficaram, agora serão levadas cativas. E esse terceiro cativeiro, que é o cativeiro babilônico, ele ocorre em 586 a.C. Então, depois que Israel foi levado cativo, Judá permaneceu por ali ainda. Até que Nabucodonosor, então, ele vem e leva Judá cativo. Esse é um texto um pouquinho mais curto, mas é importante nós lermos também. Então, um pouquinho mais à frente, 2 Reis, capítulo 25, versículo de 1 a 11. Versículos de 1 a 11. Então, nós vamos ver agora o terceiro cativeiro. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Veio contra Jerusalém. Os irmãos se lembrem que Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém é a cidade que vai ser o foco de muito daquilo que nós compartilharmos essa semana.
Jerusalém representa, aqui na terra, o coração de Deus, mais especificamente, Sião. O Senhor tem algo muito específico, muito peculiar ao seu coração, e que toca exatamente nesta cidade de Jerusalém. Os irmãos não estão, certamente, desavisados e não desconhecem tudo aquilo que tem acontecido nos tempos recentes concernente a essa cidade de Jerusalém. Vocês não se lembram quando recentemente os Estados Unidos resolvem mudar sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Os irmãos se lembram o alvoroço que isso criou no mundo em geral, em particular no mundo árabe? E mais recentemente a decisão do Knesset, de fato, de declarar que que Jerusalém é a capital indivisível de Israel. Os irmãos estão percebendo? Há algo muito específico, muito especial a respeito dessa cidade. E não é pela questão geopolítica atual, mas é porque essa cidade está no coração de Deus. Ela representa algo fundamental para o coração de Deus. Então, o propósito de Deus, por um lado, a gente pode falar que é essa cidade, do ponto de vista simbólico, também real. Ela representa aquilo que é do coração de Deus, aquilo que é do seu desejo, aquilo que está centrado no seu coração. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Ela fala do seu filho, ela aponta para o seu filho, ela aponta para Cristo Jesus. Então Jerusalém tem esse aspecto fundamental. Ele diz aqui, ele veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, segunda parte do versículo 1, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram. Olha que beleza. Aqueles que deveriam proteger a cidade, ou aqueles que achavam que estavam protegidos por esses guerreiros, eles viram agora que de fato não podiam depender deles. De fato era o Senhor que poderia guardá-los. Aqui estava um testemunho claro de que não era um homem, porque os guerreiros, os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista. Irmãos, olha essa parte do versículo que vem agora. E a ele, Zedequias, vazaram os olhos. Os irmãos se lembram de um outro personagem bíblico ao qual isso aconteceu? Sansão, muito bem. Quando nós consideramos a história de Sansão, é interessante observar que foi muito semelhante à história de Israel. Sansão, nazireu, não deveria se contaminar com vinho, nem com o produto da vide. A gente observa o seu trajeto ao longo da sua vida, que ele vai se deslocando, vai passando pelas vinhas até chegar a um local que ele não deveria. Ele então, vencido pelos filisteus, nós conhecemos bem a história, ele declara o seu segredo. Nós, como os cristãos, como nós devemos saber aquilo que nós temos que guardar tão precioso dentro de nós, aquilo que nós devemos compartilhar. O cristão, ele tem um segredo. Qual que é o segredo do cristão? É aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Muitas vezes nós não temos a paciência de aguardar até que Deus conclua algo que está realizando em nós. E nós, de maneira tão rápida, nos abrimos com todos, expomos todas as nossas fraquezas, expomos todas aquelas situações nas quais o Senhor tem trabalhado em nós. Isso fragiliza, nos fragiliza
perante o inimigo. Isso expõe a nossa fraqueza. Os irmãos me entendam. Quando o Senhor está operando em você alguma coisa, como é importante que você saiba aguardar em silêncio diante do Senhor, até que Ele conclua essa obra em você. Muitas vezes nós não temos essa paciência. Nós não temos essa... como é que eu poderia dizer? Esse sofrimento de fazer de fato com que nossa alma se aflija em silêncio. Sansão, ele muito rapidamente, ele entregou o seu segredo. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Esse foi o enigma de Sansão. E quando o seu enigma foi descoberto pelos inimigos, quando o segredo da sua força foi desvendado, Sansão é levado cativo. E ele então é preso e vazaram seus olhos. Nós vemos que no final da sua vida, quando então ele é chamado para poder alegrar aqueles filisteus que estavam naquele grande estádio, ele não estava enxergando mais, né? A gente sabe que logo que ele foi preso, né, quando vazaram os olhos, ele ficava moendo, girando em círculos. A vida dele agora virou continuamente um rodar em círculos, sem ser naquele formato tão desejável que o Senhor tem para as nossas vidas, que é a espiral ascendente. Ele estava rodando em círculos no mesmo plano. Quando ele chega no final da sua vida, ele abraça aquelas colunas, e a palavra de Deus fala que ele matou mais na sua morte do que quando estava vivo. Sansão, de alguma forma, recebeu de volta a sua força, mas nunca mais a sua visão. Irmãos, como isso é triste. Talvez, de alguma forma, o Senhor possa restaurar alguma coisa, mas quando a visão se vai, é muito triste. Nunca mais restaurou a sua visão. Foi o que aconteceu com esse rei. Se algum dia ele viu alguma coisa do Senhor, se algum dia de fato ele percebeu alguma coisa dos estatutos do Senhor, da palavra do Senhor, do coração do Senhor, esse rei agora estava cego. Sua vida foi poupada, mas não a sua visão. Irmãos, que terrível sina essa seria para os filhos de Deus. Quantas vezes nós vemos isso acontecer? Quão triste é nós percebermos que aqueles que corriam bem, que prosseguiam tão firmes com o seu Senhor, algo acontece, que a visão se vai. Uma das palavras que é utilizada no Antigo Testamento para profeta é aquele que vê. É aquele que vê. Se você não tem visão, você não vê. Se você não tem visão, você não vai perceber aquilo que o Senhor tem a dizer. Como nós precisamos de ter visão. Eu estou falando de visão, não de miragem. Eu estou falando de visão, de sermos aqueles que veem, não sermos aqueles que são visionários. A visão que nós ouvimos tantas vezes, ela pode, às vezes, muito mais separar do que unir. Mas a visão do Senhor não é assim. Quando o Senhor nos faz ver algo, quando o Senhor nos faz enxergar alguma coisa no nosso espírito, pela sua misericórdia, é porque Ele deseja que nós sejamos impactados com aquilo que está no seu coração. O texto que nosso irmão Cláudio leu agora há pouco, no livro de Esdras, é muito precioso. Porque ali fala de 2 despertares. Primeiro, Deus toca no espírito de Ciro.
por um lado. Mas Deus também toca no espírito dos remanescentes. O que significa esse toque? Significa de uma maneira tão preciosa, o nosso Deus, por meio do seu espírito, ele desperta o espírito. E o que significa esse despertar o espírito? Ele traz a visão, ele traz a percepção daquilo que está no seu coração. Despertar não significa simplesmente acordar. É muito mais do que simplesmente um acordar. Mas, na realidade, é um despertar para ver. É um despertar para perceber aquilo que está no coração de Deus. Essas pessoas que tiveram seu espírito desperto, foi porque, de alguma forma, eles perceberam aquilo que estava no coração de Deus. Vamos abrir lá em Esdras, capítulo 1. Observe o que diz aqui. Versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: despertou o espírito do rei, de Ciro, rei da Pérsia. Agora observa bem, despertar não é simplesmente acordar, né? De manhã às vezes você acorda, não, o olho está aberto, mas você está dormindo ainda, né? Despertar, mas simplesmente acordar? Não. Não é simplesmente um despertar. Despertar com um propósito. Despertar porque havia algo importante que estava relacionado com o propósito de Deus. Veja bem o que o rei Ciro fala agora, o resultado do toque no seu espírito. Olha o resultado do despertar no seu espírito. Assim disse Ciro, rei da Pérsia. Olha o que foi despertar. O Senhor, ao reconhecimento dele, Deus dos céus, ele está reconhecendo de quem ele receber os reinos. Certamente ele foi um grande conquistador. Desculpa. Se você observar a área que ele ocupou, na Ásia até a Europa, foi imenso. Uma área imensa. Mas ele reconhece que foi o Senhor quem me deu todos os reinos da terra e, não só isso, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Quando Deus desperta o coração de Ciro, Deus desperta com um propósito. Se eu pudesse colocar assim, com a visão de que, de fato, o propósito de Deus era que a sua casa fosse reedificada em Jerusalém. Para que, de alguma forma, houvesse essa restauração da casa de Deus. Um pouquinho para frente, versículo 5. Então se levantaram os cabeças da família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Se os irmãos me permitirem uma licença gramatical aqui, talvez, eu gostaria de ler da seguinte maneira. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Perceberam a diferença? Eu só tirei uma vírgula aí. O propósito de Deus, a razão pela qual Deus despertou o coração, foi essa. Foi essa visão que eles tiveram. Eles viram ali, de fato, que a razão deles retornarem era para que Deus alcançasse ali o seu testemunho. Bom,
pela misericórdia do Senhor, eles foram levados cativos, então, em 586 antes de Cristo. E como nosso irmão compartilhou pouco antes, 70 anos, somente 70 anos, eles ficaram ali na Babilônia. E nós sabemos que foi a maneira que o Senhor utilizou para, de fato, curá-los completamente daquele terrível pecado da idolatria. Deus os levou à Babilônia para, de fato, curá-los. Essa é a maneira que Deus usa para poder tratar conosco. Deus corrige, Deus açoita o filho que Ele ama. Deus tem um propósito. Quando Deus permite que essas situações ocorram, Ele tem um propósito muito maior. O propósito dele é que o seu filho seja formado em nós. Quando muitas vezes nós passamos por situações que nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo. Por que eu? Eu sou tão bonzinho. Por que eu? Irmão, o Senhor tem um propósito. E com todo respeito, o propósito não é você necessariamente. O propósito é que Cristo seja formado em você. Deus te ama. Deus nos ama. Os irmãos entendem o que eu quis dizer. O que Ele quer de fato é que você seja conformado à imagem do seu Filho. E à medida que você permitir, porque Deus respeita, por incrível que pareça, Deus nos respeita. Muitas vezes eu falo que infelizmente, mas Deus nos respeita. Se você fala não, Senhor, o Senhor te respeita. Mas o Senhor permite que nós passemos por essas situações para que Ele possa, de fato, alcançar o seu propósito. Muitas vezes é tão difícil, é quase impossível. Situações em que nós passamos. Nós não entendemos por quê. Nós às vezes não sabemos entender o motivo. Mas, irmãos, esteja certo que o Senhor está fazendo algo, porque Ele tem algo maior em vista. Ele quer, de fato, que a imagem do seu Filho seja completamente formada em você e em mim. Quando Deus permite isso acontecer com aquelas duas tribos, Judá e Benjamim, Deus tinha um propósito. O propósito de Deus não poderia nunca ser dissipado, desaparecido. Era necessário que, de alguma forma, esses pudessem ser tratados, para que eles pudessem ser usados pelo nosso Deus. Pudessem ser úteis nas mãos do nosso Deus, para o processo dele de restauração. Quando nós consideramos a nossa vida, como Deus pode usar-nos se de fato Ele não tiver trabalhado em nós? Como Ele vai poder utilizar você ou a mim, se de alguma forma nós não tivermos permitido que Ele tenha operado em nossas vidas? Então Deus teve esse propósito, para que de fato esses pudessem, de alguma forma muito maravilhosa, estar entre aqueles que iriam restaurar Jerusalém. A história é muito mais longa do que essa. Nosso irmão Cláudio vai tocar nisso. Eu vou tocar nisso um pouco também, porque, como falei para os irmãos, o meu encargo é o ministério profético, principalmente no tocante aos profetas pós-exílio, né? Essa realidade vai ficar cada vez mais clara. Assim, pedimos e oramos ao Senhor. Que o Senhor realmente possa continuar falando dos nossos corações. Um segundinho só. Apenas para poder concluir. E amanhã a gente deve prosseguir. Quando o Senhor, então, traz o povo de volta a Jerusalém para que reedifique a sua casa, nós vemos que de fato eles voltam. Vão haver alguns retornos. E nessa hora que eles retornam, nós veremos quão importante foi a palavra profética,
para que de fato o Senhor finalmente obtivesse aquilo que era o seu desejo. Muito rapidamente, nós vemos que o povo voltou, eles colocaram o altar sobre suas bases, começaram a oferecer o sacrifício, começaram então a celebrar as festas, mas por um motivo que nós veremos também, nosso irmão Cláudio deve compartilhar também, a edificação do templo parou, cessou. E foi necessário então que o Senhor levantasse Ageu e Zacarias, para que aquela casa voltasse a ser reedificada. Irmãos, sem que haja realmente a restauração da palavra, a obra do Senhor, ela não prossegue. Impossível. Como nós precisamos de orar, interceder para que o Senhor possa, de fato, restaurar a sua palavra no nosso meio. Eu vou terminar por aqui. Posso, Senhor, continuar falando dos nossos corações. Encorajo os irmãos a lerem esses livros nesse tempo que tiverem, para que o Senhor possa alcançar o seu propósito. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor, do Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus. Amém.